Cultural de São Paulo, Simone Telles é graduada em Letras e Pedagogia e doutora em Linguística Aplicada pela PUC de São Paulo. É especialista em Magistério do Ensino Superior e Gestão Educacional, Letramento e Formação de Professores. Foi diretora acadêmica da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e consultora do Departamento de Educação do Conselho Britânico de São Paulo no projeto de Liderança e Gestão Educacional. Esteve à frente da Coordenadoria de Educação à Distância das FATECs, as Faculdades de Tecnologia do Estado, além do projeto de língua inglesa e intercâmbio cultural da faculdade. Desde 2024, é coordenadora do Prontos para o Mundo, programa inédito da Secretaria Estadual da Educação que oferece intercâmbio em países de língua inglesa a alunos da rede pública. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado, com informação de qualidade e de interesse de toda a população. O Conexão Paulista entrevista hoje a professora Simone Telles, coordenadora do Prontos para o Mundo, programa inédito da Secretaria Estadual da Educação, que oferece intercâmbio gratuito em países de língua inglesa para alunos da rede estadual. Professora Simone Telles, é um grande prazer recebê-la aqui no Conexão Paulista da Rede Alesp. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez, para a gente falar não só do Prontos para o Mundo, mas de políticas públicas, né? Muito obrigada. Muito obrigada. E nesta edição eu conto também com a parceria dos jornalistas da Rede Alesp, Gustavo Oreb, do portal Alesp, e também com Geoffrey Scarmelotti, aqui da Rede Alesp. Muito obrigada. Agradeço pelo convite. Eu também agradeço muito pela oportunidade, vai ser uma conversa muito interessante para nós. Professora, segura as emoções, porque agora a gente vai acompanhar um vídeo publicado nas redes sociais do governador Tarcísio de Freitas, em que ele fala sobre o Prontos para o Mundo e acompanha a saída super animada dos estudantes para o intercâmbio no Reino Unido. Vamos conferir? Olha, vocês conhecem a Ana Júlia e o Davi? Pois é, estão embarcando agora para o Reino Unido, iniciando o programa de intercâmbio Prontos para o Mundo. E Ana Júlia, está pronta para o mundo? Eu estou pronta para o mundo. Você, Davi? Com certeza, a melhor oportunidade que eu já tive na minha vida. E olha, já falamos aqui com eles, já marcamos. Quando eles voltarem, vamos sentar, conversar sobre essa experiência e a conversa vai ser em inglês. E agora, professora? Agora a gente começa com muita emoção, né? Porque imagina o seguinte, nós estamos embarcando os alunos, então saiu do papel, né? São 1.000 alunos ao longo do ano, 500 agora no primeiro semestre. Exatamente, tá? Então imagina o seguinte, o projeto começa em 2023, aí temos a lei Prontos para o Mundo, a partir da lei vamos para todo um processo de quais são as regras, quem vai ser selecionado, quem vai viajar, quais empresas vão participar. E hoje a gente está aqui, vendo esse lindo resultado, a fala do nosso governador, e esse encontro já está marcado, tá? A volta dos alunos, nós teremos um evento, sim, com a participação do nosso governador, e nós vamos reunir, de fato, os alunos que estão chegando, e esses estão chegando, nós estamos falando um pouquinho lá para frente, finalzinho de maio, com os alunos que vão embarcar. Então, a gente vai promover o encontro do nosso aluno que sai da rede como aluno e volta como embaixador, né, do Prontos para o Mundo e do Estado de São Paulo, junto com o aluno que vai embarcar. Então, assim, é muito emocionante a gente poder ver a realização do sonho, né? Todo projeto, ele começa com um sonho ideal. Então, é o sonho de um aluno, é o sonho de uma família, é o sonho nosso que trabalha na gestão pública, de você ver de fato a transformação. Então, assim, é um dos momentos mais emocionantes, eu digo para você, tá, Renata, para vocês, principalmente você que é muito mais jovem, da minha carreira. Tá? Eu digo que Prontos para o Mundo é um acontecimento incrível e que eu me sinto muito privilegiada de participar.
E hoje a Conexão Paulista conta com 2 jornalistas. Estamos falando de jovens para jovens e também para os adultos e para os pais. Mas nada melhor do que termos um jovem de 21 anos aqui conosco, o Gustavo, que é jornalista e trabalha aqui na Rede Alesp. Por favor, Gustavo, Sim. Obrigada pela participação e a professora Simone está aqui à sua escuta. Sim, eu que agradeço por me convidar. É um prazer imenso falar aqui com a Simone. E esse programa, ele é incrível. Assim, eu nunca fiz um intercâmbio na vida, mas é uma oportunidade sensacional para esses jovens alunos da rede estadual. Tenho certeza que eles devem estar amando essa oportunidade. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no programa foi justamente os países para os quais eles vão. Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido e Canadá, pelo que eu me recordo. E cada um deles me parece ser muito interessante, muito rico culturalmente e também do ponto de vista educacional também, né? São muito bem ranqueados nesse sentido. Por quais motivos que eles foram escolhidos para serem os destinos desses alunos? A gente começa com as escolhas observando quais são os países falantes de língua inglesa. Porque, veja, nosso aluno vai passar 3 meses fazendo high school. E hoje a língua que nós temos no currículo é o inglês e a língua que de fato nós também estamos investindo para que o nosso aluno tenha inúmeras oportunidades, não somente no Prontos para o Mundo. Então, país falante de língua inglesa. Quais são as melhores relações internacionais que nós temos? Né? Então, a gente também observou isso e a partir daí também pensamos quais países que podem acolher um aluno do estado de São Paulo. Pensa num aluno que mora numa cidade com 2.000 habitantes. Sim. E que, de repente, vai sair daquele lugar para o mundo e vai sofrer, entre aspas, porque não quer sofrer, mas todos os choques culturais. Então, a gente precisava encontrar países em que a gente tivesse excelentes relações diplomáticas, países que, de fato, se aproximam desses lugares acolhedores para essa experiência. Então, a matemática foi fácil chegar nesses países, tá? Legal, Simone, legal saber disso. Tá, só fazer um parênteses, que eu pensei no começo da minha fala, você só tem 21 anos, né? Só 21. Tá na hora de fazer o seu intercâmbio. É Tem verdade. Pós-graduação, bolsa sanduíche. Olha. Você está no momento incrível para pensar em voar um pouco mais alto. É o conselho que eu te dou. Verdade. Só destacando que o Prontos para o Mundo é para alunos da rede pública entre 14 a 17 anos, até o momento que embarcam e retornam ao país. Mas aqui nós temos o jovem um pouco mais maduro, que já teve a experiência de 2 intercâmbios, que é o jornalista Geoffrey Scarmelotti. Por favor, conta um pouquinho da sua experiência e depois vamos bater um papo aqui com a professora Simone. Vamos lá, agradecer mais uma vez pelo convite, uma satisfação estar aqui falando de intercâmbio, que é uma coisa que eu realmente gostei muito de fazer. Eu já estava no início da fase adulta, passei 6 semanas na Inglaterra e 2 na Argentina. E o que eu percebi, professor, é que para além do idioma, a gente aprende a conviver com outras culturas e também a gente desenvolve a nossa autonomia. Porque a gente está num país diferente do nosso, geralmente sem o suporte familiar ou de alguém conhecido. Como é que você acredita que o Prontos para o Mundo vai ajudar essa geração mais nova a desenvolver, inclusive, o que eles chamam de soft skills hoje no mercado de trabalho, que são as habilidades emocionais, para que eles voltem mais fortalecidos na busca por uma oportunidade de emprego, por exemplo? Eu adorei que você tocou nesse aspecto, porque, assim, normalmente as pessoas atrelam o intercâmbio a vamos aprender inglês. É muito mais do que isso. A gente começa a trabalhar com essas habilidades socioemocionais dos alunos a partir do momento que eu falo Prontos para o Mundo, ano 1, por exemplo. Prontos para o Mundo, ano 2. Todos podem participar. Vamos começar a corrida, né? Para se classificar e viajar. Então, você já tem um aspecto de um desenvolvimento de autonomia, porque o aluno precisa, de uma certa forma, observar o seu próprio processo de ensino-aprendizagem e entender o que ele tem que fazer para ser o melhor aluno da rede. Então, eu tenho hoje alunos que já começam a se preparar, que olham para as regras e começam a buscar autonomia no seu próprio processo, inclusive de avaliação, entender onde eu estou, onde eu quero chegar. E quando ele viaja, a experiência, de fato, ela é incrível. Tá? Ele vai ter que trabalhar muito esse aspecto emocional. Eu acho que, assim, primeiro, entender o que é uma diferença cultural, porque é uma diferença muito grande você dizer, a Inglaterra é diferente do Brasil, mas você viver a Inglaterra e sentir a Inglaterra
sendo um brasileiro, é completamente diferente. Então, ele vai ter que trabalhar a resiliência, ele vai ter que entender que, às vezes, a falta do beijo e a falta do abraço, porque isso é muito brasileiro, né? Eu vejo as famílias, eles beijando os alunos, é uma convivência que nós temos. E lá ele vai estar com uma família anfitriã, que é a host mother, que é a mãe que vai acolher, mas ela não vai beijar. Será que pelo fato dela não beijar, ela não gosta desse aluno? Muito pelo contrário, existem outras formas para você poder observar o carinho, a atenção. Então, assim, você tem que observar, de fato, o que a gente chama de cidadania global. O que é um cidadão para o mundo? Ele tem, de fato, essas habilidades para poder entender, não tornar as coisas pessoais, desenvolver, sim, muito da sua autonomia. Ele vai tomar um ônibus. Eu conversei com uma mãe, foi muito engraçado, antes do embarque. E ela falou, professora, meu filho nunca tomou um ônibus na vida, porque vem de um município pequenininho, em que a escola, a casa é do lado da escola, você faz tudo a pé. Aí eu falei para ela, já imaginou que experiência incrível? O primeiro ônibus que ele vai tomar é no Reino Unido da Grã-Bretanha. Então, assim, então a gente tem várias diferenças. Então, eu acredito sim que o Prontos para o Mundo, ele trabalha essas habilidades socioemocionais desde o momento que o aluno decide que ele quer fazer parte do programa. E aí não para mais, porque quando ele volta como embaixador, ele volta com novos sonhos, porque ele viu coisas diferentes. Ele morou numa cidade em que, de repente, ele observou uma profissão que talvez não tivesse chamado a atenção dele, e ele está aqui, ele volta no segundo ano do ensino médio. Então, assim, eu acredito que isso vai impactar até na escolha da profissão. Então, é uma gama de possibilidades que a gente tem para o desenvolvimento socioemocional, e também acredito muito, sim, na hard skills, que são os desenvolvimentos técnicos, porque a gente está motivando o aluno a fazer algo diferente. Então, por exemplo, você pode fazer uma aula de carpintaria, que normalmente a gente não tem aqui no Brasil, tá? Por que não fazer algo diferente? Então, assim, adquirir novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades. Então, o Prontos para o Mundo, ele é uma aposta em tudo isso, tá? Professora Simone Telles, nós temos aqui também o trecho de um vídeo do secretário estadual de Educação, Renato Feder. Ele estava acompanhando o embarque dos alunos e falou sobre a grande abrangência deste programa do Prontos para o Mundo. Vamos ouvir? Vamos. É um programa onde a gente investe nos 1.000 que vão para o intercâmbio, mas em um estímulo para recompensar todo esse esforço de tantos alunos. Então, o impacto do Prontos para o Mundo é gigantesco. Outro benefício importantíssimo, a gente concentrou o programa no interior. Vai pelo menos um aluno por cidade. Então isso é muito importante. Das 1.000 vagas, para os 645 municípios, teve essa oportunidade para aqueles alunos que prestaram o Saresp. Então a gente tem alunos de cidades médias, cidades pequenas, cidades vulneráveis. E em meio a todo esse público, a gente tem 2 alunos imigrantes embarcando, 6 alunos com transtorno do espectro autista e 1 com baixa visão. Qual que é o maior desafio da gestora desse programa? O maior desafio da gestora desse programa, primeiro, é ter certeza que todos eles vão sair daqui do Brasil com muita segurança e muito acompanhamento. Eu acho que, assim, cada um desses aspectos que nós mencionamos, eles requerem uma participação muito grande da família. E aí, assim, isso pra gente, por exemplo, os alunos com TEA, os pais são incríveis. Eles estão junto conosco, estão extremamente felizes e agradecidos pela oportunidade. Então, assim, os desafios somos entender quem é este aluno, né? O que o torna diferente, quais são as suas necessidades e como nós podemos ajudá-lo mesmo à distância. Então, a gente começa, por exemplo, com atendimento psicológico. Nós temos hoje, eu acho que é um grande diferencial do Prontos para o Mundo. Tá? Nós estamos até conversando um pouco nos bastidores, eu e a Renata, é algo que eu tenho muito orgulho, porque normalmente, quem cuida do emocional de um jovem quando ele vai para o intercâmbio? A mãe, à distância, que ele vai ligar para a mãe chorando, mas é a agência. E nós decidimos que não, que seria a Secretaria da Educação.
Veja, o nosso aluno ele tem um atendimento psicológico na escola, através do programa Conviva. Por que ele não teria no exterior? Então, todo esse aspecto emocional, a gente vai trabalhar, de fato, com a nossa equipe de psicólogos. Então, assim, os desafios, eles são grandes, mas eu tenho tanta confiança no processo e a maneira com que a gente está liderando e trabalhando com as situações, que é o envolvimento da família brasileira, o envolvimento da escola brasileira, e existe também, esses alunos eles vão ficar em escolas que têm experiência em receber alunos ou com baixa visão ou com TEA, tá? E famílias também. Então, há um envolvimento muito grande. Escola e família brasileira, escola e família internacional. E todos juntos para verificar como vai ser essa experiência. Para quem está zapeando na TV, o programa Prontos para o Mundo, ele engloba adolescentes de 14 a 17 anos e que vão cursar parte do segundo ano do ensino médio no exterior. Gustavo. Exatamente nessa questão que você acabou de pontuar, Renata, que eu queria fazer a minha próxima pergunta para você. Vamos lá. Justamente, qual vai ser a matriz curricular dessas escolas? Quais matérias que os alunos vão aprender nelas? E quais são as escolas também, se você souber de cabeça falar? Na verdade, eu não consigo te dizer de cabeça quais são as escolas. E como essas escolas foram escolhidas? A secretaria que escolheu no exterior, como é que é? Então, vamos falar das escolas. A gente tem uma regra. Por que eu não sei de cor e salteado as escolas, né, de cabeça? Porque a nossa regra é a seguinte: eu não quero, tá, mais do que 2 alunos brasileiros na mesma escola. Então, assim, é um aluno brasileiro da Secretaria da Educação. Pode ter um segundo aluno? Pode, desde que a escola ela tenha mais do que 1.000 alunos, por exemplo. Então, a gente tem um ranqueamento. Considerando isso, por exemplo, no Reino Unido da Grã-Bretanha, que os alunos embarcaram agora, eu estou com 21 escolas diferentes. Tá? Como foi a escolha dessas escolas? Então, a gente fez todo um processo licitatório, né? Nós colocamos, sim, diversos pré-requisitos, não só para a agência, mas como para as escolas, para os alunos poderem participar. Então, tem que ser escolas credenciadas, né? Então, por exemplo, o que é uma escola credenciada? Hoje, a gente tem o Conselho Estadual de Educação, que ele credencia e ele fiscaliza, por exemplo, todas as nossas escolas públicas. Eu pedi para que as escolas participantes do programa tivesse também, lá são nomes diferentes, cada país tem o seu, o Conselho Estadual de Educação, que chancelasse a escola. Tá? Então, assim, as agências, com base nesses pré-requisitos, nos apresentam as escolas. Quando elas nos apresentam, a gente entra num processo um pouco diferente. Porque aí, assim, o aluno ser aceito na escola, o que eu tenho que fazer? Qualquer aluno brasileiro que vai fazer intercâmbio, ele vai ter que submeter o currículo vai ser avaliado e a escola tem a liberdade de dizer, eu aceito ou não aceito o aluno. Mesmo vocês pagando? Mesmo a gente pagando. Não existe o processo de seleção, ele é sim rigoroso. Então, ele envolve entender, o aluno tem inglês? Sim ou não? Qual é o nível? Como é o currículo desse aluno? E muito mais. Quais são os aspectos psicológicos desse aluno? Então, assim, ele tem algum tipo de deficiência? Ele tem alguma necessidade especial? Então, quer dizer, é uma gama de fatores. Pode ser que nós não tivemos ainda, mas pode ser que eu tenha algum aluno que não seja aceito pela escola? Pode. E faz parte da experiência. Como que a secretaria lida com isso? Vamos supor que ele não seja aceito no Reino Unido da Grã-Bretanha, porque no Reino Unido eu tenho uma espécie de um conselho, que é um board, que faz a aceitação. Então, esse board não aceitou. Ok, vamos submeter para a Austrália, vamos submeter para a Nova Zelândia. Mas faz parte do processo, não é só pagar. Existe o pagar, óbvio, mas existe a seleção, que é uma avaliação curricular. E muitos dos nossos alunos passaram por entrevista, tiveram que bater um papo com o coordenador local da escola, tá? Para dizer qual é o motivo que está participando do programa, por que quer ir. Já em inglês? Já em inglês. Já começa o inglês começa aqui, tá? E vocês não têm ideia do aluno, como fica nervoso e ansioso,
Porque assim, eu não sei como é a experiência de vocês com a língua inglesa, mas eu lembro a primeira vez, isso jogando no túnel do tempo, mas muito tempo atrás, né? Como foi a minha primeira experiência de falar com um gringo, né? A gente fala, falar com um gringo. Eu lembro que eu tinha sido admitida, fiz uma entrevista, só que com um brasileiro. Aí tocou meu telefone. Na época era Philco, que eu trabalhava na Philco, imagina. Eu atendi, a pessoa começou a falar inglês comigo do outro lado. Eu coloquei o telefone aqui e falei pro meu chefe, eu não sei falar. Ele falou, como que você não sabe falar? Eu falei, não sei. Eu fiquei tão nervosa, ele falou, respira, e ele me ajudou, né? Aí eu sabia que eu sabia. Então, com o nosso aluno é a mesma coisa. Existe uma diferença de eu conversar em inglês com ele, num contexto educacional, mas chegar um falante real. E eles ficam nervosos, eles me ligam. Eu não vou dar conta. Eu falo, vai. Aí eu faço a mesma estratégia que usaram comigo há muitos anos atrás. Então, a gente começa com alguns desafios aqui no Brasil. Geoffrey. Aproveitando esse gancho dos desafios e a fala do secretário Feder sobre prestem o Saresp, né? A primeira entrevista é feita aqui ainda em inglês. De que maneira você enxerga que o Prontos para o Mundo impulsiona os alunos da rede pública para que eles subam para o próprio sarrafo e falem, eu vou estudar mais, eu vou me manter mais na escola? Desde o começo. Desde o começo. Eu acho assim, primeiro, é muito importante a gente entender qual foi a estratégia que o secretário está utilizando com Prontos para o Mundo. Imagina o seguinte, você tem o Saresp, que o Saresp ele é uma prova. Que adolescente gosta de fazer prova. Adulto não gosta de fazer prova. Entendeu? Porque a gente entende no Brasil que a prova é punitiva, que a prova é chata, que a prova... Enfim, a gente nunca entende a prova como uma possibilidade de a gente ter um raio-x, né, do nosso conhecimento. Não faz parte da nossa cultura, né? De você poder saber onde você está e o que você pode melhorar para chegar em algum lugar. Então, o nosso secretário pega o Saresp, que é uma avaliação oficial, necessária, que faz parte do Estado, e diz assim, olha, vamos fazer o Saresp, porque o Saresp não é só uma prova. O Saresp é uma oportunidade de a gente observar quem é você, e se você, de fato, for um aluno que teve um bom desempenho, por que não ser premiado? Por que não ir para o Prontos para o Mundo? Tá? Então, assim, o impacto disso, eu acho que a gente começa um movimento na rede estadual de São Paulo, trabalhando o aspecto positivo de você ser um bom aluno, de você se empenhar. Então, cada vez mais, a gente está trabalhando com estratégias para os alunos. Então, assim, o primeiro ano, nós trabalhamos muito com estratégias para o aluno do 9º ano. Neste ano, agora que nós estamos, eu tenho um grande objetivo de trabalhar com os alunos do 8º ano. E a gente vai descendo até chegar no aluno do 6º ano. Porque, assim, você quer ter uma oportunidade incrível, como Prontos para o Mundo? Ok, o que você precisa fazer? Né? O que você precisa? E a gente tem família que acompanha. E família, e às vezes eu recebo mensagem de pais ou de alguém que fala, olha, a pessoa trabalha comigo e ela quer saber mais porque ela quer ajudar o filho. Então, eu começo a ver um movimento da família participando da escola, voltando para a escola, porque às vezes a mãe fica sabendo, né, e querer ajudar o seu filho. Então, assim, é algo incrível. Você fala, é um programa para 1000 alunos. De verdade, não. Ele é um programa para a rede. Porque você conseguir trazer o despertar da importância da educação, não tem preço. São 1000 alunos ao longo do ano, 500 embarcando nesse primeiro semestre. O que significa para um pequeno município? O estado de São Paulo tem 645 municípios, todos concorreram, nem todos estão enviando estudantes classificados. Mas o que significa para um pequeno município de 20.000 habitantes ter um aluno que foi classificado e que está com o passaporte na mão pegando avião para o mundo? Para o mundo. Eu tenho um exemplo aqui de um aluno de uma família que eu tive a oportunidade de conhecer e algumas famílias a gente acaba se aproximando. Seja para a família e também para a escola, né? Para a escola. E aí, esse aluno, eu posso falar o nome dele, o Rodrigo, né? Eu tenho acompanhado a trajetória do Rodrigo. O Rodrigo virou uma celebridade na cidade. Então, assim, existe um investimento da cidade no sentido de, olha, a gente tem tanto orgulho
que você está representando a nossa cidade fora do Brasil, que, por exemplo, ele ganha sapato da loja de sapato. Um restaurante da cidade está oferecendo um almoço de despedida para ele. O farmacêutico, entendeu? Então, assim, existe uma mobilização social de que, assim, poxa vida, você é tão jovem, você fez um trabalho tão incrível na escola e você está levando o nosso nome para o mundo, né? E eu ainda disse para ele, eu falei, Rodrigo, eu quero saber como é que vai ser quando você voltar. Porque a tua responsabilidade é maior ainda, porque você vai ser um jovem que vai trazer inspiração, que de repente pode movimentar, sim, a economia local, porque se ele tiver uma ideia de empreendedorismo fora do Brasil, ele pega aquela ideia e ele traz, ele fala, vamos implantar? Vamos transformar a região? Vamos crescer? Vamos trazer gente para cá? Então, quer dizer, eu acho que a grande aposta é essa. O aluno ter, além das habilidades socioemocionais, ele poder trabalhar com esse olhar da criatividade, do empreendedorismo e da inovação. Por que não? Eu tenho certeza que um jovem como esse, olhando e com a cabeça boa que eles têm para absorver novos conhecimentos, ele pode trazer para a sua cidade pequena algo que de fato possa fazer a diferença e movimentar a economia local. Então, assim, eu gosto de dar esse exemplo porque você vê toda a comunidade se movimentando para ajudar, para agradecer e para participar. Gustavo. Então, nossa, e o impacto do programa, por mais que ele seja muito novo, ele é evidente, né? Como você acabou de falar, nessas pequenas cidades principalmente, é um impacto muito grande, é muito diferente, né? Essa oportunidade única para essas pessoas. E eu fiquei curioso para saber, você contou hoje mais cedo, que você começou com um programa semelhante lá no Centro Paula Souza, mais de uma década atrás. Exatamente. E eu queria saber de onde surgiu a ideia desse programa de agora. Então, esse programa de agora, então assim, eu trago a experiência, como a gente conversou, do programa pioneiro no Brasil, tá? Quando a gente começou em 2010 com o Centro Paula Souza, ninguém falava em intercâmbio, então foi lá que eu aprendi, né? Foi lá que eu desenvolvi as minhas habilidades. Quando a gente vem para cá, sai do túnel do tempo, né? Vamos chegar no ano 2023, a gente tem o nosso secretário, né, Renato Feder, que é atual secretário de Educação do Estado de São Paulo, mas ele foi do Paraná. E ele implementou este programa de intercâmbio no ano de 2019 no Paraná. E tem um fato muito curioso, que em 2019 ele me convidou para trabalhar com ele no Paraná, mas eu já tinha assumido a Univesp, e aí não foi possível, e agora, em 23, 24, né, eu tive a oportunidade. Então, a gente traz de uma experiência exitosa, né, de outro estado, a nossa experiência, só que a gente faz muitas adaptações, né? Veja, você tem o estado de São Paulo, o estado do Paraná, como todos os outros estados do Brasil, cada um tem as suas características, a sua regionalidade. Claro. Então, assim, o que mais a gente pode aproveitar do Paraná, como que a gente faz para adaptar para São Paulo, né? E o que a gente pode fazer para incluir. Então, a gente pega uma experiência exitosa e começa a nossa. E esse é um grande desafio porque o estado de São Paulo é bem mais populoso também, né? Sim, na verdade a gente tem 600, se a gente for parar para pensar, gente, são 645 municípios, tá? Então, eu envolvo, e como o secretário disse na própria entrevista que ele deu e a gente acabou de assistir, ele é um programa para o interior. Porque, assim, ele é um programa que ele vai incluir os municípios. Então, você imagina o que é trabalhar com toda essa rede à distância e você poder movimentar, e você poder olhar e falar, tá, qual é o índice educacional, o que eu tenho neste município, quais são os índices, como que eu faço para que este aluno deste município possa participar. Então, cada vez mais, hoje nós temos 416 municípios participantes. Por que não temos os 645? Porque não tivemos alunos que tiveram, né? Vamos ver agora, a gente está divulgando logo um processo seletivo, mas nós não tivemos todos os municípios que tiveram alunos que conseguiram ter todos os critérios para poder se classificar. Então, a ideia é, ok, como chegar no 645? Como tornar o programa mais inclusivo, como você mexer o estado de São Paulo com suas peculiaridades e trazer oportunidades. Essa é a grande ideia. Esses são os novos desafios. Verdade. Jeffrey.
Professora, você disse há pouco para o Gustavo, né? É um programa para o interior. Qual é o desafio para trazer os 645 municípios? E nos bastidores a gente comentou, eu sou natural de Andradina, Sim. que é no noroeste do estado, e tem um aluno de Andradina ainda, e eu fiquei muito feliz por isso. E 4 da região de 4, Andradina, exatamente, né? da da delegacia de Andradina. Como é que o programa vai conseguir acompanhar, até no que a gente estava conversando, a questão do aluno que nunca pegou um ônibus e vai pegar o primeiro ônibus no Reino Unido, saindo de Andradina, saindo de Jales, saindo de Barretos? Como é que vocês vão acompanhar? Vai ter alguém do programa em contato com o aluno, com os familiares durante esses 3 meses? Só um detalhe. Para chegar até aqui, de Andradina até Cumbica, vieram com a agência, vieram num carro fretado. Vieram falando português. Falando português, a família veio num carro à parte, tudo bem. Passou, embarcou. Desembarcou lá. E aí? E aí? Bom, e aí é o seguinte. No intercâmbio para menores de idade que envolvem high school, o ensino médio, o que acontece? A escola que aceita o aluno, ela é a grande responsável. Então, a escola, as famílias são escolhidas rigorosamente pelas escolas. Mas e o transporte na chegada do aeroporto de Londres até a cidade? É o coordenador local da escola, porque toda escola tem um coordenador local internacional. Isso é muito comum, por exemplo, nas escolas privadas aqui no Brasil. Então, você tem normalmente o aluno que vai optar por fazer o ensino médio tradicional e o ensino médio internacional. Quando vai para o internacional, ele tem um coordenador local internacional. Isso é praxe, não é praxe da secretaria ainda, tá? A gente vai chegar lá. Então, assim, ele tem um coordenador local da escola, este coordenador faz a recepção deste aluno e leva ele para a escola de destino e apresenta para a casa de família. Alguns casos, a própria família vem. Tá? A gente tem famílias incríveis. Eu fiquei sabendo agora há pouco que já tem um aluno que ele, enfim, é louco por esporte. Me parece que tem um jogo, se não me engano, que é de futebol. E a família comprou ingressos para ele nem sabia. São ingressos normalmente caros. Que legal. Mas ele já tinha batido um papo com a família antes, porque eles conhecem a família online. E a família comprou e presenteou ele com ingresso. Então, a gente tem de tudo. Mas quem pega é o coordenador local. Quando ele chega na casa de família, o que normalmente a família faz? Uma coisa bem divertida, eu já passei por isso, é óbvio, mais velha, mas a família leva você no supermercado e fala, olha, vamos fazer compras de comida. E ela procura trazer para você, você gosta disso, gosta daquilo, vai para o mercado. Depois, tem família que, dependendo das instruções que a gente der, porque o nosso aluno tem uma bolsa, acho que a gente pode falar isso daqui a pouco, ela também leva à farmácia, precisa comprar remédio, leva no shopping, vamos comprar uma roupinha mais quente, né? Uhum. E aí, eu conversei com uma aluna esta semana, que acabou de embarcar para o Reino Unido, e eu liguei para ela, eu estava um pouco preocupada, ela estava meio chorosa, eu liguei, e eu falei para ela, Gabi, como é que você está? Ah, professora, eu não posso falar agora, porque eu tô com a minha mãe, que ela está me ensinando a tomar ônibus. Então, a casa de família vai ensinar a tomar ônibus, vai levar no ponto de ônibus, vai tomar um ônibus com o aluno, entendeu? Vai até a porta da escola. Então, existe toda uma aprendizagem e as famílias, como elas fazem parte do programa internacional, elas são inclusive treinadas e, vamos dizer assim, capacitadas para fazer este acolhimento inicial. Então, eu diria para você, são outros desafios, mas eles estão muito amparados. Tem algo muito importante que nós estamos fazendo. Sempre existirá, nos primeiros 15 dias, que são os momentos mais difíceis para o aluno, uma pessoa da Secretaria de Educação, que fica lá, tá? O aluno se sente confortável de saber que tem um professor ou um representante da secretaria. Normalmente nós estamos mandando pessoas concursadas, eu gosto de brincar com os pais que eu falo assim, procura meu nome no Diário Oficial do Estado. Se o senhor achar o meu nome lá, eu não vou fugir. Eles adoram. Então, a gente dá prioridade sim para que seja um funcionário público, alguém que faça parte da rede e que fique lá com o aluno. Isso traz uma segurança para os pais, traz uma segurança para o aluno, saber que tem alguém da secretaria. Então, a gente fica lá os primeiros 15 dias para poder dar todo esse apoio.
Professora Gustavo e Geoffrey, a gente tem agora mais um vídeo do programa Prontos para o Mundo, um deles feito pela senhora, na saída dos alunos em Guarulhos. E um outro também mostrando um aluno que já chegou lá e mandando uma mensagem em Londres. Vamos ver. Vamos ver. E o dia chegou. Prontos para o mundo. Todo mundo embarcando. Nossos 39 alunos estão aqui. Tomaram café da manhã, almoçaram e agora a gente está indo para o check-in. E a partir daí, a gente se despede e vou mostrar para vocês. E desejar para eles boa sorte e muito sucesso lá no Reino Unido da Grã-Bretanha. Eu cheguei aqui, esse aqui é um mano brasileiro que eu conheci aqui, Natan. Chegamos aqui na estação de Londres. É tudo muito da hora, parece tudo muito antigo, tudo muito legal. A gente está num grupo de 5 italianos, 2 chilenos e 2 brasileiros, que é eu e o Natan. Olá. Dizem olá. Não. Oi. Oi. Mais gente, mais italianas, mais chilenas. Todo mundo gente boa, são todos muito legais. Professora Simone, eles não sabem para onde olhar e a senhora toda emocionada. Uma logística dessa não é fácil, né? Porque vai a logística de ajudar a fazer a mala. Primeiro, convencer a família. Porque teve aluno que foi classificado e não aceitou, né? Teve aluno que, sim, eu tive agora, eu sempre fico emocionada de ver, assim, primeiro que eu vi o primeiro vídeo que eu fiz, eu estava sem voz, eu já tinha chorado, eu já estava feliz, enfim, todo embarque é uma emoção. Mas fazer a mala, então a gente começa aqui no Brasil, né, com o aluno, a logística começa aqui. Primeiro, do convencimento dos pais, da autorização para o passaporte, a localização dos pais. Tudo. E aí você começa todo o processo. Você falou um pouquinho antes de eu ir para a mala, do aluno que desistiu. Eu tive, por exemplo, 4 desistências. Por quê? O aluno não dá conta. Ele entra num processo de ansiedade, a gente procura fazer o atendimento psicológico. Chega muito próximo do embarque, ele não consegue sair de casa. A gente teve muito aluno com crise de ansiedade, que pra gente foi um fator muito preocupante. Você não pode mandar um aluno com crise de ansiedade. A nossa responsabilidade é que ele saia do Brasil com estabilidade emocional, porque a gente sabe que lá há possibilidade. Você pega o Samuel, a possibilidade dele querer ficar lá e eu ter que buscar ele de volta é gigante. Mas, então assim, eles não conseguem se desvincular da família. Não conseguem. Eu tive casos também de próximos de desistência. As nossas crianças têm responsabilidade com a família. Então, por exemplo, uma menina queria desistir do programa porque ela a mãe dela ia ter nenê. E ela falou, não posso ir, porque eu tenho que cuidar do meu irmão mais novo. E eu preciso ajudar minha mãe, que meu irmão está nascendo. Eu mudei a data dela de embarque. Falei, deixa sua mãe ter neném, tá? Você vai embarcar depois. Mudei para o 2º semestre. Falei, você vai embarcar no 2º semestre, o irmãozinho ou a irmãzinha vai ter 3 meses. Aí você consegue? Ela falou, professora, eu consigo. Então, quer dizer, a gente tem uma realidade na nossa rede que algumas ações ou fatos são mapeáveis, mas outros a gente vai entender no dia a dia. Então, a criança com crise de ansiedade não pode ir, não é saudável para ela nem para a família e é um risco muito grande para todos. E quem tem os seus compromissos, a gente está tentando entender, porque o atendimento psicológico ele é primordial, né? E no atendimento psicológico a gente descobre o que acontece, né? Então, e aí a gente começa com onde é que isso aparece? Fazer as malas. Então, assim, até tirar o passaporte está tudo bem. Eu não tive aluno desistindo no passaporte. Visto, está tudo bem. Começou a falar em mala, passagem aérea, data de embarque. A ideia começa a se tornar concreta. Né? Começa a se tornar concreta. Aí é o momento que a gente tem que ter atenção. Entendeu? Para ver quem é que está de fato preparado e quem não está. Né? E também não tem problema nenhum, tá, gente? É óbvio, existe um investimento, mas vamos supor que o aluno, na noite anterior, a gente tentou fazer o que a gente podia fazer e ele desista. Pra gente, é melhor que ele fique do que ele vá
e tem uma experiência ruim. E a gente tem que focar muita atenção nele. E veja, eu tenho hoje 96 alunos no Reino Unido. Os 96 precisam de atenção. Interessa. Óbvio que aí os alunos com TEA, enfim, eu tenho equipes mais especializadas, mas os 96 eu tenho que olhar. Eu tenho o tímido demais e eu tenho o Samuel. Samuel é incrível. Samuel, quando a gente foi fazer reunião... Esse do vídeo. Esse do vídeo. A gente foi fazer reunião presencial na cidade dele, porque eu fui presencialmente conhecer os pais. Ele cantou My Way, Frank Sinatra, vestido de smoking. Entendeu? Então, assim, você vê os nossos artistas. Então, o Samuel é aquele que eu preciso fazer o contrário. Segurar ele, né? Para não deixar voar demais, inclusive. Gustavo. Não, e justamente esses 3 meses é importante demais que tenha esse acompanhamento psicológico, porque pode ser um choque muito grande ficar longe dos pais por tanto tempo, né? Para adolescentes que às vezes nem viajaram para fora do país antes. Sim. Mas outra coisa que eu queria perguntar, Simone, perguntar não, mas falar para você diferenciar também, né? Porque o programa, ele é de high school, certo? High school, isso. Ele não é uma experiência para o aluno aprender inglês. Não. Então é importante diferenciar isso, né? Como foi a escolha desse tipo de processo? Tá. A escolha ela tem muito a ver com o investimento e os objetivos maiores da secretaria, tá? Quando você faz a opção de mandar um aluno fazer high school, tá? Significa que ele tem que ter um nível de inglês, tá? Eu tenho utilizado aqui com vocês a nomenclatura pré-intermediário, intermediário, mas existe um quadro comum europeu, né, que dá este nível de proficiência. Então, o aluno tem que ser no mínimo A2, é o pré-intermediário, e a partir daí ele vai subindo, tá? Então, assim, quando você faz a opção de trabalhar com um programa como esse, tem que ter um investimento na língua inglesa. Claro. Então, a Secretaria da Educação tem feito inúmeros investimentos no desenvolvimento da língua inglesa, tanto no curricular quanto no extracurricular. Então, no curricular, a metodologia já é diferenciada. É óbvio que se a gente for parar para pensar o tempo em que isso começou, que a gente tem ali o nosso secretário com 2 anos, indo ali para um terceiro de mandato, você não aprende inglês assim. Claro. E uma transformação não se faz assim. Só que ela já começou, tá? Então, você tem que investir no currículo e você tem que investir fora do currículo, que é o inglês que os alunos tiveram. Então, assim, quando você faz a opção de high school, você tem que ter ferramentas para que o aluno que não tenha inglês possa se desenvolver e participar do programa. Agora, vamos supor que eu quero que ele aprenda inglês, então ele está aprendendo no curricular, eu vou mandar ele fazer intercâmbio de 1 mês. O high school é ensino médio. Ensino médio. Aí, porque o aluno não vai sair daqui, ele não vai lá para aprender o inglês. Não. Ele vai lá para fazer a aula que o aluno de lá já está fazendo. Vai ser inserido no mesmo Vai ser ensino inserido na disciplina, chegou, entrou no 2º ano e vai. Vai fazer matemática. Exato. E ele precisa ter o inglês. Claro. Tá? Então, assim, essa é a grande diferença. Quem faz high school precisa ter conhecimento linguístico, precisa saber falar inglês. Tá? E aí, por exemplo, dependendo do país, Reino Unido da Grã-Bretanha, a preferência é aluno B1. O que é aluno B1? Intermediário. Não quer o pré-intermediário. Mas o Canadá Já aceita os pré-intermediários? Já aceita o pré-intermediário. Eles já possuem estratégias diferentes. Então, assim, tem que ter inglês. Essa é a grande diferença. O intercâmbio que os alunos fazem para aprender inglês é completamente diferente. Eu posso sair daqui do Brasil sem falar nada. Em 6 meses eu volto fera. Mas eu fui lá só para aprender inglês. Aí eu moro na casa de família, eu faço X horas de inglês, entendeu? Durante a semana. Normalmente isso acontece mais com o jovem que saiu do ensino médio, ou com aquele que consegue trancar 6 meses de faculdade, entendeu? Porque ele fala, agora eu vou turbinar o meu inglês. Sim. Agora eu vou dar um jeito, vamos ver se eu consigo. Tá? Então são objetivos muito diferentes, né? Estratégias diferentes. Sim, sim. Professora, a gente viu ali o Samuel no vídeo super extrovertido, já que é um dos que embarcou nessa primeira leva do primeiro semestre. Uhum. E o caso da jovem que precisou adiar a viagem dela para o 2º semestre. Vai ter um intercâmbio do intercâmbio entre o pessoal que vai chegar e o pessoal que vai partir no 2º semestre? Eles vão conseguir trocar alguma experiência? Então, vão sim. A gente está programando um evento
né? Eu acho que a gente já pegou um vídeo do governador, um dos primeiros, em que ele apresenta 2 alunos e ele fala, quando vocês voltarem, a gente vai bater esse papo aqui em inglês, né? Então, o que a gente está programando fazer, tá? Eu prefiro não falar muito um mês, porque como a gente está em fase de programação, aí o pai que assiste já fica ansioso, tá? Mas a ideia é que ainda neste semestre a gente consiga promover um encontro do aluno que foi e o aluno que vai. Então, esse aluno que foi, ele vai voltar, vai ter o tempo de ir para casa, reencontrar com a família, voltar para os estudos, para a sua programação aqui no Brasil, tá? Depois deste período, nós vamos fazer um encontro entre os 2 alunos. É muito importante que o jovem converse com o outro jovem. Existe uma distância muito grande de ouvir da professora uma situação e ouvir de um amigo ou de alguém da sua idade, né? E dizer assim, olha, né? Fico até imaginando o Samuel, brother, né? Mano, né? Vai usar o mano. Eu não vou usar o mano, né? E falar, mano, então, foi difícil sim, mas tô aqui, deu certo. Né? Então, a gente vai promover sim. A gente vai fazer um intercâmbio do intercâmbio. Eu gostei do teu termo, que é o intercâmbio do intercâmbio, fazer com que esses jovens se conheçam. Existe um outro aspecto que eu também discuti essa semana com o próprio secretário Renato Feder, é esse espírito da rede, da conexão, entendeu? Da rede, de você entender que você faz parte de algo maior, dos bons alunos, poderem influenciar os alunos que têm mais dificuldade, da gente poder trazer esses nomes de destaque para que eles de fato sejam inspirações. Tá? Professora Simone, a gente está chegando ao final aqui já do Conexão, foi super rápido, mas eu tenho que fazer uma pergunta muito importante. Quem pode participar do processo de classificação para concorrer a uma bolsa de intercâmbio gratuito do Estado de São Paulo para o 2º ano do ensino médio? Tá, então vamos lá. O processo todo começa no 9º ano. Agora vocês já estão fazendo a seleção para o 2º ano. Exatamente, tá? Então, o processo começa no 9º ano. Então, o aluno que está entrando no 9º ano agora, ele tem que ficar atento a um pré-requisito importantíssimo, que alguns outros eu não posso modificar, eu já vou dizer qual. Ele tem que se preparar muito bem para fazer o SARESP, porque a nota do SARESP faz parte da classificação lá na frente. Mas, todo aluno do 9º ano que estiver na rede pública de ensino desde o 6º ano, que tiver a idade entre 14, tá, e 17 anos, vamos ponderar aí os 17, porque a gente sempre tem que olhar 17, quando é que ele vai fazer 17, no Brasil ou fora do Brasil. Se for fora do Brasil, ele não pode ir, tá? Então, assim, ter feito o SARESP, ter desempenhado no SARESP, tá? Ter uma excelente frequência na escola. O que é isso? Isso. Nós temos hoje, e a gente já discutiu, 85% de presença, tá? E vamos aumentar para 90% de presença. Porque o aluno que vai para o Prontos para o Mundo, olha que dado incrível, ele tem 94% de presença na escola. Ou seja, ele é um aluno que não falta. Levando em conta que são 500, é bastante. Exatamente. Uma média bem alta. Exatamente. Então, assim, o aluno do 9º ano, então, assim, esses são os pré-requisitos básicos. A média escolar? A média escolar, nota 7, tá? E nota 7 no inglês. Eu já ia trazer a média para o outro ano. Então, assim, eu estou no 9º ano, eu quero participar. Então, assim, o foco, você tem, óbvio, que a sua trajetória, né? Estar na rede, etc e tal. 1º ano do ensino médio, tá? Que é quando ele vai concorrer à vaga final. Então, aí, média escolar 7, boletim, eu tenho que me manter como excelente aluno. Veja, o SARESP diz para mim o seguinte, você é um aluno muito bom e eu avaliei a sua trajetória até o 9º ano. Ótimo. A partir do 1º ano eu tenho outra história começando. Então, eu tenho que ter nota 7 sim, média 7. Eu tenho que ter a presença que será de 90%. No inglês, eu tenho que tirar a nota 7, que é equivalente ao pré-intermediário, ao A2. Tenho que ter também 90% de frequência. Então, assim, isso me torna um aluno classificável, tá?
Então, veja, eu começo a funilar, né? Eu tenho uma base e aí eu vou com os critérios e vou diminuindo. Se o aluno tiver todo esse critério, aí ele vai para o que a gente chama de classificação. Classificação é, vou somar a nota do Saresp com a nota que ele tirou na prova de inglês. E aí sim eu tenho um número que vai classificar o aluno, tá? Hoje, no Conexão Paulista, nós tivemos o prazer de receber aqui a professora Simone Telles, que é gestora do programa Prontos para o Mundo. Super obrigada, parabéns por toda essa sua trajetória. Eu que agradeço, eu agradeço vocês, a oportunidade de conversar com os jovens, né, os nossos jornalistas, enfim, e nós estamos aqui, sempre prontos para o mundo. E muito obrigada, Renata, pela oportunidade. O Conexão Paulista também hoje teve a participação dos jovens, os jornalistas Gustavo Oreb. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço, Renata. Foi incrível, muito, muito legal saber mais sobre o programa Prontos para o Mundo. Tenho certeza que daqui a alguns anos ele vai ser uma referência maior ainda do que já é e que essa entrevista vai ficar para a história. E ela cobrou uma sementinha para você de intercâmbio, hein? Claro. E também agradecemos ao jornalista Geoffrey Scarmelotti, que pôde nos trazer também as suas referências, as suas experiências em intercâmbio e que, como jornalista, participou aqui de forma convidada. Agradeço mais uma vez pelo convite, parabenizo a professora pela iniciativa, pela gestão desse programa, desejo muito sucesso e já fiquei com vontade de fazer intercâmbio mesmo velho. Fazer mais um. Eu confesso que também fiquei com vontade. Olha, o Conexão Paulista é um programa que é veiculado semanalmente aqui na Rede Alesp. Você também nos confere pelas redes sociais, pelo YouTube e toda quinta-feira às 9 da noite, uma nova entrevista aqui para você. Obrigada pela sua audiência.